Tudo bem com vocês? Como estão? Sabadão, 7:01. Atrasei 1 minutinho. Aconteceu tudo que não podia acontecer agora nesses últimos minutos. Bom dia, Bruna. Sempre primeirona aí. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Eu acordei assim meio... não em cima da hora, tinha tempo. Só que sabe, você subestima o tempo e vai fazendo outras coisas. E aí peguei... eu tava certo de que eu ia transmitir a live ali na sala. Apesar de estar calor aqui. Eu peguei... abri o vitrô da sala assim, bem aberto. Pra poder entrar um ar. Arrumei ali o tripé com o celular, a mesa com o livro, fiz o café, deixei tudo no jeito ali. A hora que eu fui começar, aqui na frente de casa ligaram uma betoneira. Os pedreiros começaram a trabalhar na casa do vizinho. Cara, mas incrível. A hora que eu fui apertar o botão, assim, pum, ligou a betoneira. Tá até ligada, acho que daqui não dá pra ouvir. Falei, não acredito. Aí eu tive que correr com tudo pra cá, trazer tripé, trazer luz, porque aqui é mais escuro, não tem luz natural, então tem que improvisar. E aí saiu tudo corrido. Mas importante que deu certo. Estamos aqui. A desvantagem é que aqui tem o cachorrinho que fica latindo, mas ele agora de manhã ele é mais quietinho. E é isso. Já vou avisando desde já que amanhã cedo a gente vai fazer a live, tá? 7 horas da manhã, normalzinho. E segue a rotina, né? Eu vou tentar manter essa rotina aqui das 7 da manhã todos os dias, independente de onde eu estiver. Melhor o cachorrinho. Então, vou tentar manter essa rotina de onde eu estiver. Próximo fim de semana, que vai ser do feriado, provavelmente eu vou estar em viagem, mas não vai mudar nada. Eu vou para casa de uma tia minha, vou levar minha mãe lá para ver a irmã dela, que é minha tia, e Fernanda Dacote, bom dia, Fer. William Design, bom dia, galera que for chegando. Quem aqui tá pela primeira vez nessa live de leitura? Quem aqui não pegou nenhuma outra e hoje tá sendo a primeira? Tem alguém aí? Tem alguém que hoje tá sendo a primeira? Me contem aí. Hoje a gente vai ler O Efeito do Excesso de Confiança. Parece meio clichê, né? Excesso de confiança. Vinícius primeiro. Opa, tem um outro aí também, não sei como fala esse nome, cara. Legal. Tem bastante gente. Então, seria legal vocês assistirem as outras, tá? A Fer também, João. Então, seria legal vocês assistirem a outra para vocês pegarem o contexto. Apesar de que os textos que eu leio aqui, eles são soltos, né? Um não faz ligação com o outro, mas é sobre o livro, para quem está chegando hoje, A Arte de Pensar Claramente, que fala de vieses cognitivos, vieses de pensamento que influenciam o nosso comportamento e inclinam as nossas tendências às nossas decisões, tá? Perguntaram aqui o que são essas lives. Acabei de explicar. Confiança, não é arrogância, não. Efeito do excesso de confiança. Vamos lá? Eu vou ler. Depois que eu ler, eu faço uma pequena resenha aqui junto com vocês. Vocês preferem que deixem os comentários ligados ou desligados? Vamos lá. Eu acho que é melhor eu desligar os comentários, porque daí vocês conseguem se concentrar melhor. Bora lá, porque senão tem gente que fala, entrei na live pra assistir, você não começava a ler logo e tal.
Então, vamos lá. Como eu sempre digo, ele desativado, beleza. Só um disse, mas vou desativar também. Então, como eu sempre explico, o viés aqui é o efeito do excesso de confiança e o título que ele dá sempre a um viés é por que você superestima sistematicamente seu conhecimento e suas capacidades. Por que que nós superestimamos? Aí vem a reflexão. A czarina Catarina II da Rússia não era conhecida por sua castidade. Inúmeros amantes deitaram em sua cama. Quantos foram? Conto no próximo capítulo. Aqui se trata, antes de tudo, de outra coisa. Até que ponto devemos confiar em nosso conhecimento? Para responder-lhe, segue uma pequena tarefa. Olha só. Defina a margem do número de amantes que czarina, de maneira que, em sua estimativa, você esteja 98% certo e apenas 2 errados. Olha só, ele começa falando da czarina Catarina da Rússia, que teve vários amantes. Aí ele fala para a gente fazer uma tarefa. Defina a margem do número de amantes da czarina, de maneira que em sua estimativa, esteja apenas 98%, esteja 98% certo e apenas 2 errado. Essa margem seria, por exemplo, de 20 e 70. Isso significa que você estima que a czarina teve não menos de 20 e não mais de 70. Tá? Então chuta uma margem entre o mínimo e o máximo. Eu acho que ela teve de 10 a 50. Eu acho que ela teve de, 5 a 20. Então chuta uma margem. Beleza. Nassim Taleb, que foi o escritor da Lógica do Cisne Negro, que certa vez me propôs exatamente essa tarefa, fez essa mesma pesquisa com centenas de pessoas. Ora as indagava sobre o comprimento do Mississippi, do rio, ora sobre o consumo de querosene de um Airbus, ora sobre o número de habitantes de Burundi, ou seja, tudo coisas assim que dificilmente a gente pensa ou vai calcular, ou seja, não dá para a gente saber, a gente tem que fazer, tem que chutar mesmo. Os que respondiam podiam escolher livremente a margem e, como já dito, errar no máximo 2%. O resultado foi surpreendente. Em vez de 2%, os interrogados erraram 40%. Os pesquisadores Mark Alpert e Howard Haifa, que foram os primeiros a deparar com esse surpreendente fenômeno, chamaram-no de efeito do excesso de confiança. O mesmo vale para prognósticos, previsões, estimativas sobre a cotação da bolsa em um ano ou sobre o faturamento esperado no plano trienal de sua empresa. Estão sujeitas a exatamente o mesmo efeito. O que ele quer dizer? Não dá para saber. O prognóstico que a gente faz para o ano que vem, por exemplo. Vai acontecer assim e tal. É tudo prognóstico, é muito difícil. Superestimamos sistemática e maciçamente nosso conhecimento e nossa capacidade de prognosticar. No efeito do excesso de confiança, não se trata de saber se uma estimativa é verdadeira ou falsa. Ele prescinde da diferença entre aquilo que as pessoas realmente sabem e aquilo que pensam que sabem. O que de fato surpreende é que os especialistas sofrem bem mais do efeito do excesso de confiança do que os não especialistas. Em uma estimativa de 5 anos sobre o preço do petróleo, um professor de economia erra tanto quanto alguém que não é da área. No entanto, ele o faz com uma enorme confiança. Olha só, tanto quem tem conhecimento como não tem conhecimento erra do mesmo jeito. A diferença é que quem tem conhecimento
erra confiando que está certo. O efeito do excesso de confiança também desempenha um papel em relação a outras capacidades. Segundo algumas pesquisas, 84% dos franceses do sexo masculino dizem ser bons amantes acima da média. Sem o efeito do excesso de confiança, deveriam ser exatamente 50%. Faz sentido, afinal, média significa que 50 está acima e 50 está abaixo dela. Empresários são como aquelas pessoas que querem se casar. Estão convencidos de não fazer parte das estatísticas. A atividade econômica estaria em um patamar mais baixo se não houvesse o efeito do excesso de confiança. Todo proprietário de restaurante sonha em abrir a casa mais prestigiada da cidade e após 3 anos, a maioria fecha as portas. No ramo de restaurantes, o retorno sobre o capital permanece cronicamente abaixo de zero. Em outros termos, os donos de restaurantes subvencionam sistematicamente seus clientes. Quase não há grande projeto que seja concluído mais rapidamente e com custo menor do que o previsto. São lendários os atrasos e a extrapolação dos custos na construção de um Airbus A400, do Sydney Opera House e dos 3 túneis de San Gotardo. A lista pode ser ampliada. Ele está falando de várias coisas que as pessoas não fazem ideia e vão fazendo prognósticos. Por que isso ocorre? Nesse caso, 2 efeitos atuam ao mesmo tempo. Um deles é o clássico efeito do excesso de confiança. O outro é uma depreciação incentivada dos custos por pessoas que têm um interesse direto no projeto. Consultores, empresários da construção civil e fornecedores contam com encomendas ulteriores. Construtoras sentem-se fortalecidas pelos números otimistas e, por conseguinte, políticos angariam os votos dos eleitores. Analisaremos essa tendência em outro capítulo. O importante é a diferença. O excesso de confiança não é incentivado, e sim naturalmente ingênuo e inato. Para concluir, citemos 3 detalhes. A. Não existe o contrário, ou seja, um efeito da falta de autoconfiança. Nos homens, o efeito do excesso de confiança é mais expressivo do que nas mulheres. Elas se superestimam menos, as mulheres. C. Não apenas os otimistas sofrem desse efeito. Pessimistas esclarecidos também se superestimam, só que menos. Moral da história. Aqui eu até grifei. Seja cético em relação a todas as previsões, especialmente quando provierem dos chamados especialistas. E em todos os projetos, parta sempre de cenários pessimistas. Assim, em certa medida, você terá uma verdadeira chance de julgar a situação de modo realista. E aí aqui a gente finaliza esse viés. Eu vou ligar os comentários para ver quem está aí, quem quer falar alguma coisa. E vamos lá. Vai ser uma resenha bem rapidinha aqui. Essa questão do excesso de confiança, e ele termina falando para partir do ponto de vista pessimista. Tem muita gente que não gosta disso. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ter uma visão otimista. Tipo assim, o copo tá meio cheio ou tá meio vazio? O copo tá meio cheio. A gente sempre tem que saber olhar a situação por um ângulo que nos dê esperança, que nos renove as forças, que nos faça acreditar que dias melhores virão. Sim, mas veja bem. Veja bem, a gente deve fazer isso sim, mas a gente precisa saber enxergar as coisas do tamanho que elas são. E isso é muito difícil, cara.
muito difícil, porque nós não somos movidos por essa racionalidade. Nós somos movidos ou impulsionados mais por nossas emoções, por nossas paixões, pela nossa forma de nos sentir motivados, inspirados e tal. Então, eu vejo assim que eu muitas vezes ao longo da minha vida, olha, eu vou contar uma historinha rápida que vale a pena. Em 2017, não, porque meu pai morreu em 2016, então foi em 2015, entre 2014 e 2015, eu fiz um grande lançamento de curso. Foi o primeiro grande lançamento de curso que eu fiz, de 2014 a 2015. E eu já tinha feito alguns lançamentos do nosso curso de desenho, só que de uma forma muito simples, sabe? De uma forma muito pequena. Vendeu poucas vagas, o valor era bem mais baixo. E aí eu entrei em parceria com uma equipe de Belo Horizonte e eles repaginaram tudo. Ele falou, não, cara, seu curso ele está muito abaixo do preço de mercado, você tem que subir esse preço, você tem que agregar valor a esse curso, porque esse curso tem muito conteúdo que precisa ser usado, enfim. Eu, com um pouco de relutância, cedi. Falei, beleza, realmente o curso tinha muito a oferecer, então tudo bem, vamos lá, vamos cobrar pelo que vale. Subimos o valor, mas eu pensei, bom, olha só, gente, se por R$200 vendendo o curso, vendeu, sei lá, 40 vagas, o curso subiu para R$600. Olha só, de 200 foi para 600, 697. 697. Falei, isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Porra, se foi difícil vender por 200, né, por 197, vendeu só uns 40, como é que vai vender por 697? E eu achei impossível, assim, eu não acreditava. Então eu estava partindo do ponto de vista de um cenário bastante pessimista, do tipo assim, se vender 40, igual vendeu no passado, por esse preço agora, maravilha, já estou no lucro. Resumindo, gente, eu não lembro quanto vendeu, mas vendeu mais de 300, tranquilamente. Eu sei que num total de valor, e eu vou falar o valor aqui, não é para ostentar e tampouco para vocês acharem assim, o Charles ganhou isso. Não, não ganhei isso porque é uma equipe trabalhando, né? Então esse valor é dividido por uma equipe, por tráfego no YouTube, tráfego no Facebook, ou seja, tem toda uma estrutura, então a gente não pega esse dinheiro, né, de faturamento. Mas eu sei que entrou R$230 mil de vendas. Aí você vai fazer a conta, 697 vezes 300, será que deu isso? Não, eu não sei se foi 300 alunos, tá? Foi muito aluno, foi muito aluno. Eu sei que em faturamento deu R$230 mil. Eu nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida. Mal eu tinha visto 5 mil. O que dirá 230? Quando eu vi aquele dinheiro, eu falei, caramba, tô rico. Tô rico, 230 mil na conta. E aí paguei o que precisava e sobrou lá uns 180. Falei, maravilha, eu já sei. Aí vem, olha só, a emoção, né? Totalmente movido pela emoção. Aí vem meu pai, na época ele estava vivo ainda, com Alzheimer. E meu pai e minha mãe estavam morando numa casinha de aluguel. E eu pagava o aluguel para eles na época. Era uma casinha em frente a que eu morava, porque ficava mais fácil para ajudar a cuidar dele e tudo mais. Beleza, peguei, fui no proprietário da casa, e aqui em Brodowski, eu moro em Brodowski, no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, aqui as coisas, um terreno é bem mais barato do que de repente na cidade onde você mora. Tá? Então com 180 mil comprava fácil uma casa simples, tranquilamente, e sobrava dinheiro ainda. E aí peguei e fui
E conversei com o proprietário, cara, eu quero comprar a casa. Ah, eu vendo por 130 mil. Maravilha, maravilha. Já pensei, com 130 eu compro, com o resto que sobra da grana eu reformo tudo, pá, movido totalmente pelo excesso de confiança. Fiz altos planos, altos prognósticos para casa. Fui, comprei e tal, dei palestra em BH, no Palácio das Artes, contei essa história, contei que eu comprei uma casa para o meu pai morar, todo mundo aplaudiu, foi lindo, foi marcante, legal, foi uma história legal para contar. Só que o que ninguém sabe é o que aconteceu depois. Depois acabou o dinheiro, mano. E aí? O que eu tinha que fazer? Correr para vender mais curso. Aí você fala, ah, beleza, é só fazer mais curso. Não, só que fazer um curso dá muito trampo. Você tem que elaborar videoaulas, você tem que gravar, você tem que editar. E na época eu praticamente fazia tudo isso sozinho. Eu já tinha os professores, mas se eu não me engano era só a Maíra na época que trabalhava comigo e só. Então, tipo, eu tinha vários compromissos e o dinheiro tinha acabado. Beleza, passou uns meses, só que eu não contei isso pra ninguém. Passou uns meses, o Rodrigo, que era meu ex-sócio, aí de BH, lá de BH, ele pegou e falou pra mim, cara, vamos elaborar aí um plano pra fazer outro lançamento? Aí eu tava pensando da gente investir tanto, sei lá, não lembro quanto, 50 mil reais. Vamos investir tanto no lançamento. Eu falei, mas eu não tenho, cara. Ele, como assim você não tem? Eu falei, eu não tenho essa grana para investir. Ele falou, como assim, meu? Você acabou de receber há 3 meses atrás mais de 200 mil. Eu falei, então, eu comprei a casa, né? Ele falou, cara, você comprou a casa à vista? Ele falou, e aí não tem mais grana? Eu falei, não tem. Ele falou, putz. E aí, o que foi que aconteceu comigo nisso? Um excesso de confiança danado, assim, do tipo... Eu não sei nem se foi excesso de confiança, foi uma ingenuidade nata mesmo, assim, aquela coisa de, né, aquele viés do tipo, assim, você ouve a vida inteira que para ser bem sucedido é conseguir comprar uma casa, né? Hoje, obviamente que eu não penso isso, mas eu tô falando de 2014, cara, tipo, 7 anos atrás. Há 7 anos atrás... aliás, eu sou um cara que eu mudo todo dia, né? Então, se me conhecer amanhã, você já vai perceber que eu já não penso igual hoje. Alguma coisa aconteceu. E fui com muita sede ao pote, sem dúvida. O sonho da casa própria, exatamente. Então, tipo, vai comprar casa. E aí você começa a analisar a situação apenas por uma perspectiva. E tem uma frase que diz assim, olha, anota essa. Cada ponto de vista é visto de um ponto, ok? Cada ponto de vista é visto de um ponto. Se você muda o ponto de vista, você muda a vista. Você muda a perspectiva, você muda o teu olhar, você muda a tua interpretação, você muda o teu pensamento e, consequentemente, você muda os teus sentimentos que influenciam as tuas decisões. Malandro, só isso que eu tô falando aqui agora, para finalizar essa live, já vale por tudo que a gente leu aqui. Então, aprenda a mudar de ponto para que a sua observação sobre a mesma situação possa também ser alterada, a sua compreensão ser ampliada, a sua interpretação ser afetada por essa mudança, o seu sentimento ser conduzido e as suas decisões serem mais acertadas, não mais movidas por esse excesso de confiança que nasce a partir do ponto de vista que você tem de determinada coisa. Eu acho que a parte mais difícil para você vencer o excesso de confiança é você se mover do lugar que você está para outro, porque é somente quando você se move, é somente quando você observa uma mesma situação por outro ângulo, é que você influencia nesse excesso de confiança para que ele, de repente,
seja abalado, sabe? Abale o seu excesso de confiança. Dê no meio do seu excesso de confiança. Porque isso, cara, pode mudar completamente o teu jogo na vida. Beleza? Vamos finalizando por aqui. Amanhã a gente vai ler um viés que eu particularmente gosto muito, que é o de prova social. Olha só o título que ele põe. Quando 50 milhões de pessoas afirmam uma besteira, ela não deixa de ser uma besteira por conta disso. Então, esse livro realmente é um convite a colocar os pés no chão. Não quero com isso desanimar vocês da capacidade de sonhar, mas que antes de vocês sonhar, vocês aprendam a transitar por diversos pontos de vistas para que a sua opinião seja passível de mudança ou esteja exposta a mudar, tá? Tem gente que conserva um tipo de pensamento por toda a vida e acredita naquilo de tal maneira que ela conta uma história que todas as outras histórias confirmam ainda mais aquilo que ela acredita. Vilela, Bruna. Nossa, esse viés eu observo muito. Vou acordar cedo no domingo. Vai valer a pena. Legal. Massa. Gente, muito obrigado por estarem aqui comigo no sabadão. Agora vamos agilizar. Hoje vai acontecer várias coisas aqui no meu Insta, nos stories. Hoje vai rolar um desafio entre 5 alunos que estão concorrendo aí a um desafio da escola, o melhor desenho. Então eu vou estar falando ali no story para atualizar todo mundo, tá? E entre outras coisas, promoção da Companhia do Papel. Cara, tem uma lista de coisas para fazer que eu não lembro agora de cabeça. Ainda bem, porque se eu lembrasse de cabeça eu estaria totalmente ansioso. Eu jogo tudo no papel e deixo para pensar na hora de fazer. Bora! Obrigado, um bom sábado para vocês, um bom fim de semana. Vou dizer só um bom sábado porque amanhã, 7 horas da manhã, tô aqui de novo. E vai lá no IGTV agora, que eu vou salvar, vou escrever um textinho agora aqui, demora uns 5 minutinhos e vou postar. A hora que eu postar, curte lá, envia para outras pessoas, compartilhe no teu story, comente, ajude. E quando você entra lá na aba do IGTV, aqui no meu perfil, tem um botão lá escrito séries. Quando você clica em séries, abre as opções de séries. Clique em leitura e vai abrir todos os episódios desse livro que a gente está trazendo aqui para vocês. Beleza? Beijo no coração aí, fiquem com Deus. Um bom sábado e até mais. Fui. Opa! Sirlene, meu livro está quase chegando, estou ansiosa. Legal, legal. Que massa. Amanhã é nóis. Beijo.